Olá, turma, seja bem-vinda a mais uma aula da disciplina de Programação Web 2. Hoje nós vamos falar sobre as folhas de estilo em cascata, ou seja, as famosas CSS. Vocês já estudaram um pouco desse conteúdo na disciplina passada. Esse conteúdo de CSS é o conteúdo que a gente vai trabalhar de forma bem exaustiva esse semestre, porque nós vamos usar o framework Bootstrap, que é um framework que é usado para a construção de interfaces e, essencialmente, tudo o que a gente faz nele é baseado em uma folha de estilo em cascata CSS do Bootstrap e usando recursos do jQuery para poder dar a interação do usuário. Nós vamos trabalhar o CSS de forma indireta. Nós vamos pegar esse CSS pronto do Bootstrap e vamos aplicar ele à nossa aplicação web, ao nosso sistema web. Só que algumas alterações serão necessárias dentro dessas folhas de estilo para poder adequar a nossa necessidade ao que o Bootstrap entrega para a gente. Então a gente vai usar códigos prontos, já consolidados, validados do Bootstrap, mas a gente vai também trabalhar internamente na folha de estilo CSS que o Bootstrap oferece para a gente adequar a interface do nosso sistema. Então hoje a gente vai ver por que utilizar CSS, qual que é a importância dele, né? Principalmente quando se fala, né, de sistemas web e como que ela funciona na prática. Bom, retomando a aula anterior, né, que nós vimos o HTML, HTML significa Hypertext Markup Language, ou seja, é uma linguagem de marcação de hipertexto. Não é uma linguagem de estilização. Nas primeiras versões do HTML, existiam muitos elementos, muitas propriedades desses elementos que eram utilizadas para definir estilos, formatação à página, só que isso ficava tudo muito bagunçado. E cada browser interpretava de uma forma diferente. Então você aplicava um estilo de fonte, ele abria de uma forma em um browser e de outra totalmente diferente em outro browser. Isso causava confusão e fugia do padrão de desenvolvimento web. A gente pode elencar alguns elementos dentro do HTML que são elementos que aplicam efeito visual ao conteúdo, mas mesmo assim são elementos de estruturação. Na aula passada eu comentei com vocês do elemento B, que é o que torna negrito um trecho do texto. Mas existe também, por exemplo, tá, o elemento I, que é o itálico, e o elemento U, que é o underline, né, que é o sublinhado. Então a gente pode usar esses elementos, eles ainda são úteis, mas dependendo da formatação de estilo que a gente quer aplicar ao nosso sistema, a gente tem que dar preferência ao CSS, às folhas de estilo em cascata. E por que elas são tão importantes? Primeiro, porque ela promove uma separação entre estrutura e visual, ou seja, o que é conteúdo e o que é estilização. Quando a gente faz essa separação, primeiro, o código fica mais limpo, fica mais fácil de se dar manutenção, mais fácil de se integrar com o trabalho em equipe. Além do mais, é uma forma mais elegante, limpa e escalável de gerenciar o estilo visual de sites e aplicações. O que é esse escalável? Quando você cria uma folha de estilo em cascata com estilos definidos da sua aplicação, você está aproveitando ela em várias telas. Você não precisa replicá-la todas as vezes que você criar uma tela. E uma vez que você faz uma alteração nessa folha de estilo, se ela estiver em um arquivo externo, essa aplicação ela vai ser propagada para todas as telas. Então você consegue fazer alterações visuais de forma centralizada, de forma concentrada em um arquivo só. E ela, além de todas essas vantagens, ela consegue aplicar qualquer tipo de formatação a qualquer elemento HTML. Claro que, como é uma linguagem, ela é restrita à sua aplicação.
Então eu tenho conjuntos de propriedades CSS que são aplicáveis a um conjunto específico de elementos. E como que a gente descobre qual que é todo o potencial das folhas de estilo em cascata? Estudando a documentação. Vocês vão observar que no ambiente virtual de vocês, aí, no Moodle, tem alguns links que são guias de referência HTML, CSS e o JavaScript, que é o conteúdo da próxima aula. Esses guias de referência são de duas fontes, do W3C, que é em inglês, e do MDN, que é da Mozilla, que é em português. Esses guias de referência trazem uma listagem de todos os elementos HTML, todas as propriedades e seletores CSS que podem ser utilizados e explicam como utilizar, inclusive com exemplos. Seria impossível a gente esgotar todos os elementos HTML ou todas as propriedades CSS em um curso com 80 horas, né, com um curso de 120 horas. O mais importante é que a gente tem que ter acesso a esses guias de referência e consultá-los sempre que a gente tiver uma demanda. Então, nessa disciplina, a gente vai orientar a nossa aprendizagem ao objetivo. E qual que é o objetivo? Construir aplicação web. E essa aplicação é um cadastro de contatos, é uma agenda de contatos. Então, tudo que a gente for precisar do HTML e CSS, nós vamos consultando à medida que for necessário. Tá, e como que as folhas de estilo em cascata funcionam? Como que eu posso implementar elas? Basicamente tem duas formas de se escrever um código CSS quando a gente trata do escopo. Eu posso construir, eu posso usar um código CSS de forma direta no elemento, que é o estilo inline. Por exemplo, eu tenho um parágrafo e ele tem um estilo único. Aquele parágrafo específico ele vai ter um fundo cinza e a letra dele vai ser um azul royal, por exemplo. Somente aquele parágrafo vai ter esse estilo. Então eu posso ir diretamente naquele parágrafo, usar o atributo style e dentro desse atributo style, do elemento P de parágrafo, eu vou construir o código CSS dentro dele. Então, essa modalidade chama CSS Inline. Posso também construir um conjunto de estilos dentro do próprio documento HTML. Se porventura existirem elementos dentro desse documento, dessa tela, que vão usar aqueles estilos, mas aqueles estilos serão utilizados somente por esses elementos dentro dessa página HTML. Onde que eu coloco isso? Dentro das tags, né? Dentro dos elementos style. Então eu abro style, escrevo todo o CSS, fecho style. Isso acima do body, do HTML. E a forma mais utilizada, né? A forma que é mais fácil de se fazer alterações é o CSS externo, que é um link para um arquivo CSS. Nem sempre todos os estilos que você vai usar ele vai estar no arquivo externo. Na prática, quanto mais complexo um sistema, mais é comum que a gente utilize as três formas de se implementar o CSS: inline, interno e externo. O CSS ele utiliza seletores para estabelecer vínculos com os elementos HTML. O que é isso? Seletores. Então eu tenho duas linguagens separadas, HTML e CSS. O HTML ele monta o esqueleto da página. O CSS ele formata o conteúdo. Então eu preciso criar um vínculo entre quais estilos serão aplicados a quais elementos dentro do HTML. E esse vínculo é feito por meio de seletores CSS. Existem diversos tipos. Os principais são esses aí, o nome do elemento. Então eu posso criar, por exemplo, um estilo CSS que vai ser aplicado a todos os links da página. Que elemento que a gente usa para criar link? Elemento A, de âncora. Posso também criar um estilo CSS para um elemento específico dentro de uma página e vincular ele ao ID. O ID é um atributo
que pertence a qualquer elemento HTML. Elemento de estruturação, tá bom? Qualquer elemento de estruturação dentro do HTML, eu posso atribuir o ID a ele, que é o identificador. Lembrando que esse identificador ele é único na página. E eu consigo atribuir esse identificador e vincular a ele um estilo CSS. Quando eu não tenho um elemento único, mas sim um grupo de elementos que possuem o mesmo estilo ou que herdam o mesmo aspecto visual, eu posso criar classes. Eu crio o atributo class, dou o nome para essa classe e faço referência a essa classe na minha folha de estilo. E também esses elementos, alguns deles, eles possuem eventos que são gatilhos disparados de acordo com a ação do usuário. Ou um clique, ou clicar e segurar, ou clicar e arrastar, ou passar o mouse em cima. Então, é possível também disparar estilos CSS baseado no evento de alguns elementos HTML. Bom, CSS significa Cascade Style Sheet, ou seja, folha de estilo em cascata. Ela permite a combinação de várias fontes de formatação que se propagam pelos documentos HTML. Por isso que o nome dela é folha de estilo em cascata. Porque o HTML ele é um conjunto de elementos estruturados de forma hierárquica. O que significa isso? Que eu vou ter elementos dentro de elementos e, por sua vez, dentro desses elementos eu posso ter outros elementos. Bom, quando eu falo folha de estilo em cascata, quer dizer que eu posso atribuir estilos que se propagam por esses elementos. Eu atribuo um estilo para um elemento pai e ele é aplicado, propagado para os seus filhos. Ou também, o mesmo elemento eu posso puxar estilo de um arquivo externo, de um trecho CSS interno e também considerar o estilo inline dele. Então ele vai juntar tudo e, na ausência de conflito de estilo, ele vai assumir a forma que os três estilos em conjunto dão para ele. Lembrando que se tiver conflito, ele dá preferência primeiro para o inline. Se eu tiver, por exemplo, um elemento A, que é o link, e a cor dele no arquivo externo é azul, no arquivo interno, né, no trecho de código CSS é vermelho e no inline é amarelo. Então ele precisa definir qual que é a ordem, né, qual que é a prevalência dessa cor, uma vez que ele possui a cor definida 3 vezes. Então, por isso que é folha de estilo em cascata. Ele aproveita estilo, mas ele também resolve questões de conflito. E cada elemento permite um conjunto definido de propriedades, ou seja, para cada elemento HTML eu tenho um conjunto restrito de propriedades que podem ser aplicadas. E essas propriedades elas sempre vêm em forma de chave-valor, ou seja, o nome da propriedade e o valor que ela pode assumir. Bom, pessoal, isso era o conteúdo de CSS para a gente revisar e aquecer os motores. Na próxima aula eu vou passar para vocês o que é o JavaScript, qual que é a importância dele, por que ele se transformou numa das linguagens mais utilizadas no mundo, e depois a gente passa para o conteúdo de Bootstrap e logo em seguida a gente começa o nosso hands-on da aplicação de cadastro de contatos. Até mais. Saiba mais sobre o Instituto Federal Goiano. Acesse ifgoiano.edu.br e nos procure também nas redes sociais. Instituto Federal Goiano. A educação te transforma, você transforma o mundo.